Olá, eu sou o psicólogo Ricardo Chagas e este é o Minutos de Sanidade, um canal sobre psicologia e saúde mental. E no vídeo de hoje eu vou trazer uma reflexão a respeito de como o transtorno do espectro autista é retratado em séries de TV e filmes hollywoodianos. E antes de começar o vídeo eu quero te fazer uma pergunta. Quais são os primeiros personagens que vêm na sua cabeça quando você pensa em autismo? Pense por alguns segundos. Muito provavelmente você deve ter se lembrado de personagens como Sean Murphy, o cirurgião jovem genial de The Good Doctor, ou de Sheldon Cooper, o excepcional físico teórico de The Big Bang Theory e Young Sheldon. Ou talvez você tenha pensado em Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da ficção e que muitos sugerem estar dentro do espectro autista. Apesar desses três personagens terem profissões distintas, eles têm duas características em comum que podem ser facilmente notadas pelo público. Os três são personagens gênios do sexo masculino. O arquétipo do autista gênio ainda é muito explorado em filmes e séries pelo motivo mais óbvio de todos: ele desperta muito interesse. Apesar do público em geral gostar e achar curiosa essa relação entre o autismo e a genialidade, algumas considerações precisam ser feitas, como destacado pela psiquiatra Christy Duane em um artigo para o Hollywood Reporter. Mas antes de falar sobre essas considerações, vamos tentar compreender de maneira breve o que é o autismo e o que é o famigerado espectro autista, tão discutido por psiquiatras e psicólogos. O transtorno do espectro autista é um transtorno de neurodesenvolvimento, ou seja, é um transtorno que se manifesta cedo, antes do indivíduo sequer ingressar na escola, e ele é caracterizado por déficits no desenvolvimento que acarretam prejuízos no funcionamento pessoal, social, acadêmico ou profissional. O transtorno do espectro autista possui como características déficits na comunicação, na reciprocidade social e também habilidades para desenvolver, compreender e manter relacionamentos. Além desses déficits de comunicação, o indivíduo com transtorno do espectro autista possui padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. De maneira bem resumida, uma pessoa com transtorno do espectro autista tem dificuldade em interagir com outras pessoas. Além disso, possuem déficit na fala e exibem padrões de repetição de interesse, ou seja, eles costumam ficar obcecados por um assunto e o dissecam a fundo. Essas características podem ser positivas, mas o transtorno do espectro autista é justamente considerado um transtorno porque, eventualmente, esses indivíduos podem ter prejuízos sociais, profissionais ou pessoais. Se analisarmos o nome transtorno do espectro autista, a palavra espectro nos faz entender por que os personagens arquetipicamente geniais da ficção são tão problemáticos. Estar no espectro significa que, ao contrário do que ocorre com a maioria dos transtornos, existe uma gama muito variada de indivíduos com características distintas no espectro autista. O nome síndrome de Asperger, por exemplo, caiu em desuso porque hoje ela está inserida no espectro. Perceba que as características descritas são até um pouco vagas, porque existe muita diversidade e nem toda pessoa no espectro necessariamente possui dificuldade de interação social ou são obcecados por alguma coisa específica. Isso nos leva ao primeiro problema da representação do espectro na ficção. A mídia mostra apenas um lado do autismo, impedindo que o público entenda como o espectro é diverso. A mídia mostra só o lado, digamos, superpoderoso do espectro. Esses personagens geralmente têm um déficit de interação social, apesar de serem geniais. Até existem indivíduos superdotados dentro do espectro, mas eles representam uma parcela consideravelmente pequena dos diagnosticados. Grande parte dos indivíduos dentro do espectro tem uma inteligência normal, e em alguns casos possuem a comorbidade de deficiência intelectual. A psiquiatra Christy Duane usa até o termo modelo de neurominoria, tradução livre feita por mim, para definir essa rigidez arquetípica do espectro mostrado pela mídia, o que nos leva ao segundo problema: a alteração da percepção de indivíduos no espectro e dos pais desses indivíduos. O público tem a percepção errônea de que o autismo é só o arquétipo mostrado pela mídia. Eventualmente, se uma parcela desse público tiver contato com o espectro, seja através de um filho ou de um aluno no caso dos educadores, eles vão ter a expectativa de que a criança seja um gênio, um próximo Sheldon Cooper, e com certeza vão se decepcionar. Eu mesmo já fiz atendimento de muitos pais que estavam animados com o diagnóstico do filho por conta desses exemplos da ficção, e sinceramente, dar a notícia de que casos como os dos personagens são raros dentro do espectro é como jogar um balde de água fria nesses
desses pais. Eventualmente, essa expectativa vai gerar um mal-estar até para a própria criança, por ela mesma não atender às expectativas esperadas pela sociedade. Se a representatividade do espectro na mídia fosse mais realista, mostraria o autismo de uma maneira menos enrijecida e mais vasta. E também temos outro probleminha. O arquétipo do autismo genial já extrapolou a ficção. Circula por aí um boato que o Messi está dentro do espectro. Talvez por ser um atleta genial e parecer ser mais sério que os outros jogadores, o público tenha criado essa teoria. Eu sinceramente não sei se ele está ou não dentro do espectro, mas com certeza não existe nada que comprove esse diagnóstico. Recentemente, o bilionário Elon Musk revelou em um programa de televisão que possui a síndrome de Asperger, mesmo que o termo já tenha caído em desuso. Outro exemplo de personalidade dentro do espectro é a ativista ambiental Greta Thunberg, que em certa ocasião já disse que dependendo das circunstâncias, ser diferente é um superpoder. Essa frase tem sim sentido, mas interpretada fora de um contexto pode reforçar ainda mais a ideia de que as pessoas dentro do espectro são superdotadas. Essas celebridades geniais acabam inspirando personagens fictícios dentro do espectro e o público em geral passa a ter certeza de que o autismo e a superdotação necessariamente estão relacionados. Eu já fiz um vídeo aqui no canal recomendando séries da Netflix que trazem assuntos dentro da psicologia. Caso você não tenha assistido, eu vou deixar o link aqui em cima no card. E uma dessas séries que estava na minha lista é o reality show Love on the Spectrum, que por mostrar a rotina real de indivíduos no espectro, consegue mostrar como cada caso é diferente e como cada indivíduo possui variações subjetivas das características do espectro. Eu realmente espero que os roteiristas e a mídia compreendam a neurodiversidade de maneira mais complexa. Ao construir personagens diferentes e únicos, vão estar ao mesmo tempo promovendo a diversidade e a aceitação do espectro autista na sociedade, além de ensinar o público a desconstruir a imagem engessada que temos dos indivíduos dentro do espectro. Além disso, eu acredito que as próprias obras ficariam narrativamente mais ricas com a inserção de personagens mais únicos. Eu pessoalmente gosto muito quando uma série mostra personagens que extrapolam estereótipos óbvios, trazendo mais verossimilhança e riqueza à obra. Não muito tempo atrás, personagens afrodescendentes, latinos e homoafetivos eram muito estereotipados em Hollywood, mas eu vejo que hoje em dia a tendência dos roteiristas é tentar quebrar os estereótipos para trazer mais profundidade às séries e aos filmes. E se você tiver qualquer dúvida a respeito do espectro, ou mesmo caso você tenha chegado a esse vídeo justamente porque você está no espectro, por favor, deixe aí nos comentários a sua opinião sobre o assunto. E se você gosta de vídeos como este, se inscreva no canal, ative o sininho, não se esqueça de deixar o like e até a próxima.